Lia é simpática, extrovertida. No parquinho ao lado de casa, não para um minuto. Corre pra lá, pra cá, sempre brincando. A mãe conta que assim que a filha nasceu, ficou sabendo que a menina tinha síndrome de Down. A partir daí, a criança passou a receber ainda mais atenção. Na realidade, a Lia é independente da forma que é, porque ela é estimulada desde cedo, né? As crianças com síndrome de Down, elas precisam desses estímulos, né? A Lia frequenta uma clínica multidisciplinar desde pequenininha. E isso nos ajuda, facilita a vida da Lia. A Lia tem fono, tem fisioterapeuta, alguns profissionais que ajudam nesse desenvolvimento. Por isso, a gente tem uma garota assim esperta, dinâmica. Médicos geneticistas deixam claro, síndrome de Down não é doença, é uma alteração genética provocada por uma falha na divisão celular no início da gestação do bebê. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 700 crianças nasce com essa alteração. E por mais comum que seja, portadores de Down ainda sofrem preconceito, mesmo que seja de forma velada. E Lourdes sabe muito bem o que é isso. A gente sente o preconceito no olhar das pessoas, a verdade é essa, né? A gente sente o preconceito quando o nosso filho entra numa sala de aula e o professor não consegue vê-la como uma menina comum. O professor vê como uma síndrome, né? Então, a partir desse momento, a gente sente sim esse preconceito, né? Porque, na realidade, a Lia tem condições de estar na escola, a Lia precisa estar na escola, né? E precisa ser respeitada, né? Precisa ser entendida que isso é possível. Entre as características de quem tem síndrome de Down estão a aprendizagem mais lenta e o comprometimento intelectual. Que também pode ocorrer com pacientes com determinados transtornos mentais. São pessoas que estão sujeitas a sofrer de alguma incapacidade mental. Segundo o especialista, existem 3 situações que podem caracterizar isso. Na psiquiatria forense, nós temos 3 tipos de situações que podem gerar uma incapacidade mental. Nós temos as doenças mentais, nós temos o transtorno decorrente de um desenvolvimento mental retardado e nós temos aquelas condições de incapacidade devido ao desenvolvimento mental incompleto. Ainda segundo o psiquiatra, as pessoas que sofrem com algum tipo de transtorno mental têm reações diferentes no comportamento, que podem se refletir na capacidade de exercer algum tipo de atividade, mas tudo varia conforme o caso. As atividades que uma pessoa pode exercer, as atividades elas vão depender de 2 coisas, da natureza do transtorno e da sua intensidade. Então, se nós pegarmos o caso de deficiência mental, o deficiente mental leve, existem muitos que trabalham sob supervisão. Então, são pessoas que, por exemplo, trabalham em lanchonetes, são pessoas que estão atendendo ao público, geralmente até ganham a simpatia das pessoas, porque são pessoas, na maioria das vezes, dóceis, como o que acontece no síndrome de Down. O último censo do IBGE revelou que o Brasil tem mais de 2.600.000 pessoas com algum transtorno mental. Esse número representa 1,37% da população brasileira e quase 500 mil estão na zona rural. É importante lembrar que pessoas com alguma incapacidade mental ou comprometimento intelectual têm seus direitos de personalidade garantidos pela Constituição e de levar uma vida social normal, mesmo que elas dependam de um curador, aquele que cuida dos interesses e dos bens de quem não tem condição de fazer isso sozinho. O caso que chegou recentemente ao Superior Tribunal de Justiça foi de Minas Gerais. A filha de um homem que sofre de transtorno mental entrou na justiça contra o Banco do Brasil, pedindo indenização por danos morais e materiais. Ela afirma que foram feitos diversos saques indevidos da conta do pai, de quem é curadora. A Justiça de Primeira Instância condenou o banco a pagar a indenização no valor de R$10 mil e devolver todos os valores que foram retirados da conta. O Tribunal de Justiça do Estado manteve a condenação,
mas afastou o dano moral. Ao analisar o recurso na 4ª turma, o ministro Luiz Felipe Salomão afirmou que houve sim dano moral e que o fato de uma pessoa sofrer de transtornos mentais não é motivo para que os seus direitos como cidadão sejam desrespeitados. Dano moral houve, porque houve uma violação no direito de personalidade do correntista. Então, o fato dele ter insanidade mental não afasta o seu direito de receber pelo dano moral causado. Assim como uma criança, uma pessoa jurídica pode sofrer dano.